Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e estou aqui retornando ao nosso trabalho lá, o erro fatal da partida dobrada. Conforme nós vimos em todo esse trabalho, nós demonstramos cabalmente que a contabilidade atual vigente ela é extremamente complexa, ela é difícil de você entender, difícil de você explicar, difícil de você elaborar, e ela tem conceitos absurdos. Tudo isso nós vimos. E nós então, depois desse trabalho todo, nós queremos apresentar uma proposta para modificar radicalmente a contabilidade. E nisso nós vamos apresentar aqui as nossas demonstrações e comparar com aquelas que nós queremos substituir. E mostrar que elas são altamente vantajosas, muito melhores de você entender, de você compreender, de você elaborar, de você interpretar, são muito melhores. Vamos partir inicialmente nessa análise comparativa do novo sistema contábil proposto versus o sistema contábil vigente. A primeira parte vai ser a demonstração da posição financeira, a nova, que é que nós estamos propondo, versus a velha, que é atual, a vigente. A que está cheia de defeitos. E nós fazemos isso por quê? Porque a demonstração da posição financeira é exatamente, nós podemos chamar a demonstração original da contabilidade. Por que original? Porque tudo acontece nela. As demais demonstrações são funções dela. São feitas, são elaboradas para explicar determinados aspectos da demonstração original, de tudo que acontece, inclusive até o próprio lucro. Né? Na realidade, a demonstração da posição financeira, ela atualiza, a cada lançamento contábil, atualiza o patrimônio líquido. E quando você tem um patrimônio líquido em relação que iniciou no exercício, você tem uma diferença. Uma diferença, se for maior, inclusive, aparece ali como um ganho que a empresa teve no ano. Mas nós não sabemos como aquele ganho aconteceu. Porque, inclusive, dentro do ganho tem lucro. Tem aumento de capital, tem pagamento de dividendo. E é preciso para o administrador conduzir a sua empresa no melhor caminho, ele conhecer exatamente como resultado econômico, como a evolução do patrimônio líquido da empresa dele estará acontecendo. Tá certo? Então vamos lá. A mudança radical que fizemos é ter sido substituído os ativos que nesta velha demonstração é constituído com contas devedoras por contas credoras. O nosso ativo, na nova proposta, na posição da demonstração financeira, os ativos são constituídos por contas credoras. O passivo são constituídas por contas credoras até as obrigações de terceiros. E depois com as contas que identificam como o valor da empresa está crescendo, ou como já cresceu. Tá certo? É isso aí. Bom, eu vou mostrar de uma maneira bem simples que é impossível você colocar no ativo contas devedoras. É impossível. Não há possibilidade disso. Não existe nenhum fundamento, nenhuma razão para isso. Vou começar de uma ideia bem simples. Tanto faz a pessoa física como a pessoa jurídica. Tem bens, direitos e obrigações. Esse aí é o patrimônio. A pessoa física e a pessoa jurídica tem patrimônio. Tá certo? Qual é a diferença entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica? Na pessoa física, o patrimônio é a pessoa física, é da pessoa física. E na pessoa jurídica, o patrimônio é do acionista, é do dono da empresa, tá certo? Essa é a única diferença que existe. Muito bem. Então é o seguinte, só para a gente ficar bem claro, se eu quiser, ou você mesmo, pensar, imaginar e medir
o valor de sua riqueza. Você começa pelos bens. Tem dinheiro? Tem. R$1.000 de dinheiro. Tem uma casa? Tem. 8.000, o valor da minha casa. São coisas o quê? Positivas. Está aumentando, estou ficando mais rico. Tinha 1.000, tenho 8.000 de casa, estou mais rico. Tá certo? Tem alguma coisa a receber? Tem um valor a receber. Eu emprestei um dinheiro a um amigo. Ou então apliquei um recurso num banco. Então tenho esse valor a receber. O que é isso? Um valor positivo. Está aumentando a minha riqueza. Mas ao mesmo tempo eu também tenho obrigações. Eu devo a alguém, devo a um amigo, devo a uma pessoa, devo a um banco, devo a um fornecedor que me financiou as mercadorias que eu vou revender. Então, nisso aí, é um valor negativo. É uma dívida, é um valor negativo. Tá certo? Então, eu tenho, querendo saber qual é o valor da minha riqueza, basta que eu soma os valores positivos. Os bens, mas os direitos são valores positivos. E subtrai o valor negativo, que é a dívida ou a obrigação. E isso encontra o valor da minha riqueza, ou seja, o meu patrimônio líquido, ou o patrimônio líquido da minha empresa. É assim que é feito. Deu para entender que é impossível você ter um ativo constituído com contas devedoras? O que é ativo? Ativo é atividade. Ativo é o que faz funcionar. A empresa funciona pelo ativo. Aliás, a empresa é o ativo. A empresa tem dinheiro, tem mercadorias, tem terreno, tem máquina, tem equipamento, tudo isso está onde? No ativo, são coisas positivas dela. Do outro lado, o quê? São apenas registros. Eu registro os recursos de onde vieram para financiar todo esse meu ativo. Uma coisa simples de entender: se tua empresa pegar fogo, cuida só do ativo. Se você cuidar do ativo, cuidar do dinheiro, cuidar da mercadoria, cuidar das máquinas, equipamentos, não deixar pegar fogo, esquece o resto. Porque o teu passivo são todos registros. Registros passivos. E ainda mais o seguinte: o banco que emprestou dinheiro a você sabe quanto você deve. A empresa o fornecedor que financiou suas mercadorias sabe quanto você deve. E assim por diante. Entendeu? Então o ativo é que você tem que tomar conta. O ativo é a empresa. Bom, na hora que nós chegamos a isso, uns conceitos rápidos aqui. O conceito de patrimônio líquido financeiro é um conceito muito importante. Esse conceito eu cheguei no meu primeiro livro de contabilidade, Contabilidade para Executivos Financeiros, publicado inclusive pela Fundação Getúlio Vargas. Eu cheguei a esse conceito de patrimônio líquido financeiro. Porque antigamente, antes da Lei 6.404, os balanços de demonstrações financeiras, a posição financeira, eram apresentadas com as contas patrimoniais e com as contas do resultado pendente embaixo, separadamente. Então você podia perceber muito bem. Se o resultado pendente fosse negativo, aparecia do lado do ativo. Se fosse positivo, aparecia do lado passivo. Mas olha só o que acontecia. Às vezes as pessoas interpretavam e diziam o seguinte: olha, esse balanço aqui, eu já vi isso muitas vezes. O balanço aqui teve um lucro tal, mas já tem no resultado futuro dele, já tem o resultado futuro lá nas contas pendentes. Isso significa, quando aqueles resultados pendentes se tornarem realidade, realizáveis, a situação financeira da empresa vai melhorar e muito. E isso não é verdade. Daí eu cheguei ao conceito de patrimônio líquido financeiro e patrimônio líquido contábil. O patrimônio líquido financeiro é simplesmente bem mais direito, menos obrigações, é igual ao patrimônio líquido financeiro. Se eu faço uma despesa de seguro, por exemplo, na hora que eu faço a despesa de seguro, meu patrimônio líquido financeiro imediatamente é reduzido. Porque com o patrimônio líquido financeiro não está levando em consideração o resultado do que vai acontecer. O resultado econômico. Já o patrimônio líquido contábil, sim, ele vai cuidar do resultado econômico. Então, para o patrimônio líquido financeiro, para a posição financeira, ela desce imediatamente quando ela faz um gasto de uma despesa. Agora, para o contábil, não é de acordo com a competência do exercício. Se eu faço um seguro que vai durar um ano, um seguro de 1.200, por exemplo, não é justo que eu use
aquele seguro que eu estou fazendo agora com uma despesa de todo o ano. Não, essa despesa vai ser absorvida porque o seguro é um prazo de um ano. Então a empresa vai ter esse benefício por um ano. Olha, se ela vai ter esse benefício por um ano, ela vai absorvê-lo à medida que o tempo passa. Ou seja, mensalmente você come um pedaço, vai contabilizando. E ao chegar ao final, quando contabiliza os 12 meses seguintes, né, o patrimônio líquido contábil se torna exatamente igual ao patrimônio líquido financeiro. Daí a diferença entre o patrimônio líquido contábil e o patrimônio líquido financeiro ser exatamente os resultados econômicos pendentes. E por falar nisso, na nossa demonstração da posição financeira, nós encaixamos os resultados pendentes de uma maneira simples, no lado passivo, entre o patrimônio líquido financeiro e o patrimônio líquido contábil, que ele é exatamente a diferença entre um e outro. E com isso, nós temos as contas separadas, as contas patrimoniais e as contas de resultados econômicos pendentes. Um não interfere no outro. E com isso facilita, né? Facilita tremendamente a análise que você faz da demonstração financeira, da posição financeira da sua empresa. Você olha para o ativo corrente, o passivo corrente, e você constrói a liquidez imediata da empresa e todos os outros índices de liquidez. Agora, quando as contas estão misturadas, como por exemplo, despesas antecipadas, na demonstração da posição financeira atual, né, ela foi classificada pela 6.404 no ativo corrente. Um absurdo. Um ativo corrente é um ativo de liquidez. E você jogar dentro do ativo de liquidez uma despesa que já gastou, que já consumiu, é um absurdo total. Tá certo? Então, sobreavalia a liquidez da empresa. Por exemplo, se a empresa paga 1.200 ou fica pagada no mesmo, 1.200 pela despesa antecipada, evidentemente a liquidez dela imediata é diminuída daquele valor. Mas se você classifica a despesa antecipada no ativo corrente, evidentemente não vai haver mudança. E a liquidez fica superavaliada, tá certo? Então, isso é um tremendo... Então, foram duas mudanças radicais nesse novo modelo. Primeiro, chamar os ativos para serem constituídos com contas credoras. E as contas de resultado pendente sendo classificadas isoladamente lá no passivo entre o patrimônio líquido financeiro e o patrimônio líquido contábil, permitindo e facilitando o trabalho dos analistas financeiros. Então, quando nós olhamos para a nossa demonstração e comparamos com a velha, a nossa representa a realidade. A realidade, os ativos são credores, nunca pode ser devedores, conforme nós vimos. Simplicidade, você entende imediatamente, um ativo é credor, ele está ali como credor, é fácil. Agora, você entender que um ativo é devedor é extremamente impossível, tá certo? Facilidade de explicar, você explica com facilidade a sua demonstração financeira. O que não acontece, é muito complexa a demonstração atual. É difícil você encontrar alguém, e não encontra alguém que explique a primeira operação contábil de uma empresa. Ou seja, por exemplo, criar uma empresa um capital de 100 mil, débito de caixa e crédito de capital. Isso ninguém explica. Débito de caixa, você está botando dinheiro débito de caixa, crédito de capital. O que é isso? Capital não é uma conta patrimonial, não é uma conta de resultado, não é conta nenhuma. Capital é apenas um registro dizendo, olha, esse capital que está aí dentro dessa empresa pertence a fulano de tal. Tá certo? É só isso. Muito bem. Agora nós vamos ver aqui o nosso modelo. O nosso modelo, o problema, a grande dificuldade da contabilidade, e que provocou, para mim,
este absurdo que foi classificar as despesas financeiras, as contas do ativos como devedora, foi o seguinte: porque na posição financeira, né, ela faz tudo. Ela, inclusive, apura o resultado, né, como eu disse antes, apura a diferença entre o patrimônio líquido inicial e o patrimônio líquido final. Agora, ela apresenta um montante. É claro que o administrador precisa saber como aquele montante foi constituído, para ele desenvolver a atividade dele. Muito bem. Nisso, meu amigo, lá pelo início da contabilidade, eles criaram o balancete. O balancete foi uma maneira de mostrar as contas de resultados, as contas que indicam o crescimento do patrimônio líquido, e uma conta que indica o decréscimo do patrimônio líquido. Eles perceberam que toda vez que eles registravam a operação contábil que aumentava o patrimônio líquido, essa conta era uma receita. E toda vez que ela diminuía o patrimônio líquido de uma maneira geral, é uma despesa. Então o que ele fez para apresentar isso? Eles fizeram. Eles simplesmente pegaram a demonstração financeira e congelaram o patrimônio líquido. Então quando entrava uma conta, quando vendia alguma coisa, por exemplo, vendia uma mercadoria, entrava um dinheiro. Esse dinheiro era acreditado aonde? No caixa. Se é acreditado no caixa, aonde é que ele vai registrar o débito disso? Débito de receita? É meio insosso, né? Então o que eles fizeram? Eles disseram, olha só, vamos fazer o seguinte: as contas do ativo são chamadas contas devedoras. Por quê? Porque aí ele poderia registrar receitas e despesas dentro do mesmo demonstrativo, do balancete. Como assim? Quando eu vendia uma mercadoria que entrava dinheiro, como as contas do ativo eram devedoras, a conta caixa era uma conta devedora. Então eu debitava ao caixa, né, a entrada de dinheiro. E o caixa aumentava e, logicamente, aumentava o ativo. Então, para que o passivo acompanhasse, bastava acreditar no passivo. E ao acreditar no passivo essa venda, ele diria venda de mercadoria. Ou seja, ele explicava o aumento do ativo com a conta credora dizendo receita de vendas. Tá certo? E assim por diante, a mesma coisa. Quando eles pagavam uma despesa de salário, por exemplo, ele ele creditava ao caixa, que o dinheiro saía para pagar o salário, e o ativo diminuía. O passivo está lá no mesmo lugar. O que ele fazia então? Ele aqui registrava no ativo uma conta devedora que era salário. Ou seja, significava que era uma aplicação de recursos. E assim justificou isso. Ficou esse monstrengo que ninguém entende até hoje. Além de não entender, é impossível de acompanhar. O empresário ou o gestor da empresa, ele não pode acompanhar o que está acontecendo. Por quê? Porque o patrimônio líquido está ali fixo, está congelado. Ele só vai descongelar quando houver uma apuração de resultado econômico. Aí ele descongela, tá certo? E nós, obviamente, procuramos uma maneira melhor, uma maneira mais inteligente de fazer isso. Nós fizemos o seguinte: nós percebemos, a primeira coisa que você tem que perceber é que a demonstração da posição financeira é uma equação algébrica. Bens mais direitos menos obrigações é igual a patrimônio líquido. Como nós vimos aí em cima, aqui, ó. Depois nós podemos fazer também bem mais direito é igual a obrigações mais patrimônio líquido. Isso é exatamente isso aqui. Se você olhar, aqui tem bem mais direito e aqui obrigações mais patrimônio líquido.
Então, ativo e passivo fecham absolutamente igual. O passivo só está aqui para isso, para haver um equilíbrio, para que o ativo e o passivo sejam iguais. Isso é muito prático do ponto de vista contábil, principalmente na época anticomputador. Porque se o ativo não tivesse igual ao passivo, as coisas estavam erradas. Tá certo? Muito bem. Então, vamos ver isso aqui. Então nós criamos, que é inteiramente impossível você explicar dentro do próprio demonstrativo, que é uma equação algébrica, um movimento nela. Porque, por exemplo, quando a entrada de capital na empresa, ela aumenta o caixa. Obviamente, imediatamente, meu patrimônio líquido é aumentado. Como é que eu vou explicar aqui dentro? Não tenho como explicar, porque ele já está aumentado. Porque bens mais direitos, menos obrigações é igual a patrimônio líquido. Se o bem aumenta, que é a entrada de dinheiro do aumento de capital, o patrimônio líquido vai aumentar. Então, qual é a maneira de você fazer isso? Você criar uma outra demonstração fora daquela do equação algébrica, que é a demonstração da posição financeira. E explicar nessa outra demonstração o que foi que aconteceu, ou quais os motivos da alteração da demonstração financeira, da posição financeira da empresa, tá certo? Ou seja, do patrimônio líquido, do aumento ou diminuição do patrimônio líquido da empresa. É esse que é o grande objetivo desse relatório que eu chamei Relatório das Alterações Patrimoniais. Veja que se você olhar aqui, eu tinha um patrimônio líquido anterior de 20, agora eu estou com 21, patrimônio líquido contábil, né? De 21.950. Então, num ano, houve um aumento, o patrimônio líquido anterior era 20 mil e agora é 21.950. Veja só, como o patrimônio líquido anterior era 20 mil, quando eu faço uma receita de venda de 17 mil, o que é que acontece? Meu caixa aumenta em 17 mil. Se ele aumenta em 17 mil, imediatamente meu patrimônio líquido vai aumentar em 17 mil. Mas eu não posso registrar aí dentro porque ele já está atualizado. O que é que eu faço? Olha, eu coloco aqui um crédito de caixa e digo que há um crédito também que vai ser colocado no relatório das alterações patrimoniais. No relatório está lá. Receita de venda 17 mil. Isso está dizendo que esse patrimônio líquido aqui foi aumentado em 17 mil em função da venda. Porque a venda, eu vendi à vista, entrou o caixa aumentou. Se o caixa aumentou, esse patrimônio líquido aumenta. E aqui está a explicação por que ele aumentou. Ele aumentou porque eu tive a receita de venda de 17 mil. Do mesmo jeito, quando eu vendi a mercadoria, eu vendi metade da mercadoria que eu tinha, né? Era 20 que eu tinha, agora eu tenho 10, eu vendi por 10. Então eu vou entregar a mercadoria. Quando eu entrego a mercadoria, o que acontece nesse patrimônio líquido aqui? É óbvio que ele diminui. Muito bem. Entreguei a mercadoria. Eu tinha 20, entrego 10, imediatamente meu patrimônio líquido diminui. 10 mil. Como é que eu explico isso aqui dentro? Não posso explicar, já está diminuindo, já está correto. Então eu trago para o relatório das alterações e digo, olha, houve uma redução do patrimônio líquido em função da entrega da mercadoria. E na realidade ela passa a ser o custo da mercadoria vendida. Porque a mercadoria que está registrada aqui, ela está registrada pelo custo, pelo valor que a empresa comprou. Então por isso que a entrega da mercadoria é colocada aqui como custo da mercadoria vendida. A mercadoria foi vendida e ela tem um custo. Tá certo? Muito bem. Aqui tem uma despesa de limpeza, é a mesma coisa. Quando eu pago do caixa aqui 50, é uma diminuição do patrimônio líquido. E aqui já espelha essa diminuição. Então eu trago para cá, pelo relatório das explicações do que estão acontecendo no patrimônio líquido, e digo, olha, esse patrimônio líquido foi diminuído por uma despesa de limpeza de 50.
Tá certo? E aqui já tem um lucro de quanto? 6.950. Um lucro de 6.950. Se você olhar, é o lucro que eu tenho aqui de 6.950. Mas eu posso pagar um dividendo. Vamos pagar um dividendo de 5 mil? Que foi o caso aqui. Então você vê que está separado. Aqui a coisa mais importante desse demonstrativo é uma definição clara, científica do que é lucro. Não é? Tem que ser uma definição rigorosíssima o que é lucro. Que seja a lógica contábil, atenda à filosofia da contabilidade. Por exemplo, se eu vendo bananas, sou um vendedor de banana, como é que eu vou saber qual é o meu lucro de banana? Eu só sei qual é o meu lucro de banana no determinado período, somando todas as receitas que eu tive pela venda da banana. Então, a receita da banana. Por outro lado, eu vou contrapor o que? Todos os custos e despesas que eu incorri para obter a banana, a receita da banana. Isto é que é lucro. Chama-se lucro, é isso. Isso é a lógica contábil, a filosofia contábil que está dizendo isso. Agora, por exemplo, se eu ponho uma máquina para lavar as bananas, né? No dia que eu compro a máquina, eu boto lá, a máquina estoura, perco a máquina. Eu vou jogar isso como despesa da banana, daquele período? Não posso fazer isso. O lucro da banana vai ser o mesmo que era antes. A máquina vai entrar aqui como outros. Por exemplo, uma perda financeira de uma máquina. Perda financeira de uma máquina, colocarei aqui o valor e tocaria. Por quê? Porque o lucro continuava o mesmo. Eu sei que minhas bananas estão sendo bem rentáveis. Porque se a máquina custasse, por exemplo, 8 mil reais e eu colocasse aqui, a minha banana ia dar prejuízo. Eu digo, vou fechar o negócio que a banana está dando prejuízo. Não é, a banana não deu prejuízo. Foi um acidente que levou a você perder, a empresa perder um investimento, ter uma perda financeira que não corresponde a nada com lucro. Porque lucro é receita do objetivo fim da empresa. Vender banana, objetivo fim. Lucro é a receita da venda da banana. Em contraposição, você tem custos e despesas incorridos para obter a banana. Só isso aí é que é válido. Isso aí tem lógica contábil. Atende a filosofia da contabilidade, tá certo? Então, nesse caso aqui, então eu tenho 6.950, que é o lucro. Por isso que eu coloquei aqui para destacar que ele está aqui. E coloquei embaixo aqui o pagamento de dividendo. Também coloquei aqui com o pagamento de dividendo, que o pagamento de dividendo significa também uma redução do patrimônio líquido. Mas se eu colocasse aqui junto, ia parecer que o lucro foi de 1.950. Não foi, o lucro foi 6.950. Dividendo é uma distribuição do lucro. Então, essa demonstração aqui, o relatório das alterações patrimoniais, é extremamente didática. É de uma clareza impressionante. Ela mostra tudo o que aconteceu nesse patrimônio líquido aqui. O patrimônio anterior a 20, ele cresceu com a venda de bananas, sei lá, 17 mil, o custo foi reduzido, eu tive uma despesa de limpeza de 50 e tive um lucro de 6.950. Quer dizer, ele foi aumentado com 6.950, esse patrimônio líquido aqui. Mas, como eu paguei um dividendo de 5 mil, ele só foi alterado em 1.950. Por isso que ele é 21.950. Se eu não tivesse pago os 5 mil, eu teria aqui 26.950. Isto é de uma clareza que não tem comparação. Na realidade, só para a gente finalizar aqui, esse relatório das alterações patrimoniais, ele é a junção do demonstrativo de resultado econômico, que é da contabilidade atual vigente, e a demonstração das mutações patrimoniais. Primeiro, as demonstrações do resultado econômico atual, ela traduz a alteração que ocorreu
no patrimônio líquido da empresa em função das operações que foram feitas com as atividades econômicas da empresa. O demonstrativo de resultado econômico nada mais é do que isso. Ele mostra tão somente a alteração no patrimônio líquido da empresa ocasionado pelas modificações em função da atividade econômica da empresa. Por outro lado, o demonstrativo das mutações patrimoniais, ele lá coloca também somente o resultado econômico, coloca lá. E coloca uma série de variações que não significa muitas vezes uma alteração, significa uma mudança de um canto para outro. Ele é muito complexo. Então eu acho que a substituição aí desta maneira, onde eu coloco o relatório das alterações muito objetivamente, a primeira coisa que eu coloco nele é a demonstração de lucro, com uma definição precisa, uma definição rigorosíssima do que é lucro. Tá certo? É por isso que eu acho e chama a atenção que o lucro é um conceito que quase ninguém conhece, ninguém sabe o que é. Tá certo? E depois dessa contabilidade eu tenho a impressão que muita gente vai começar a entender exatamente o que é lucro. Porque inclusive esse relatório das alterações é didático. Ele apresenta o lucro. E aí você vai ter curiosidade e ter que entender o que é lucro. E depois outras alterações dentro do patrimônio líquido que acontecem e que não vêm do lucro, vêm de outras atividades, vêm de outras ocorrências, vêm de outras eventualidades, tá certo? Portanto, meus amigos, eu acho que aí eu chego ao final, apresentei essas duas demonstrações, foi a demonstração da posição financeira, tá? Da posição financeira da empresa e o relatório das alterações patrimoniais, que são complementares. Assim como no balanço atual, você tem o balanço atual e o demonstrativo de resultado econômico, você tem aqui a posição financeira da empresa e aqui embaixo você tem o relatório das alterações patrimoniais. Ele é mais completo, ele é mais elucidativo, ele é mais didático, ele força a você entender o que está acontecendo. Ele não deixa você adivinhar. Você tem que aprender, você tem que entender o que está acontecendo. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima, onde eu apresentarei outras demonstrações. Um abraço e até a próxima.